Boa noite! Sábado e a gente tá aqui na Power, né? Não tem sábado melhor do que receber de Deus, aprender com Deus. Enviando enviando uns convites aqui. Tinha dado uma travada, mas eu voltei. Oi, Carol, Gessé. Sejam bem-vindos, pessoal que tá entrando. Vê se dá pra me ouvir direitinho. Aquela hora deu uma travada, mas voltou, que eu tive que cancelar e abrir outra. Tá dando pra me escutar direitinho? Me ajuda a mandar os convitinhos. Tudo bem, Flor? Boa noite. Tá dando pra me ouvir? Tá tudo direitinho pra gente começar? Tô só esperando mandar um ok pra já começar. Parece que a internet tinha dado uma travada, mas parece que já voltou já. Se alguém puder me falar se tá dando pra me ouvir. Ah, beleza, tá ok. Vi agora, Carol. Então vamos lá. Gente, boa noite. Meu nome é Raíssa. Raíssa Souza. Na verdade, eu gosto mais de Raíssa Helena. A Rafa e o Thales me chamaram, Sejam bem-vindos, pessoal que tá entrando. A Rafa e o Thales pediram para me trazer uma palavra hoje pro seu coração. Então, hoje nós vamos começar, né? E como eu brinco sempre com a Carol, né, Carol? Eu sou mais para dar uma palavra do que para cantar. Então hoje nós vamos direto para a palavra. Eu quero dizer para você que Deus ele tem algo especial. Então fique até o final porque Deus vai falar com você, tá bem? Sejam bem-vindos o pessoal. Quem puder me ajudar a enviar esse aviãozinho aí, convidando o pessoal, tá bom? Sejam bem-vindos. Gente, mas o que Deus tem ministrado em mim essa semana, eu vou ministrar no seu coração hoje. E eu tenho certeza que você vai sair dessa live com uma outra convicção. E com uma direção também para a sua vida. Porque existe um Deus que ama você. Existe um Deus que se importa com você. E existe um Deus que, cara, ele escreveu uma história de vida para você. E você não tem noção aonde você vai chegar. Bom, pro pessoal que entrou agora, eu vou repetir. Meu nome é Raíssa Souza. Eu gosto mais de Raíssa Helena. E a Rafa e o Thales me convidaram para estar dando uma palavra hoje na Power. Então eu invadi as redes sociais da Power para trazer essa mensagem para o seu coração. E a gente já vai começar direto na palavra hoje. O tema de hoje é: ande do lado de alguém. Nós somos pessoas que a gente não vive sozinho, né? A gente precisa, por exemplo, precisa de um pai, de uma mãe, precisa de professor na escola, a gente vai na lotérica, a gente precisa de um atendente para atender e pagar a nossa conta, senão a gente não consegue, certo? Então a mensagem de hoje eu vou te orientar sobre essa questão de andar do lado de alguém. A gente precisa, nós temos amigos, às vezes colega, mas hoje eu vou te dar umas dicas para que você tenha sucesso na sua vida e sucesso nas suas companhias, né? Eu queria que você, quem tiver a Bíblia aí, abra comigo Josué 1, versículo 5. Eu vou ler para você. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar por onde for.
Bom, essa é uma palavra até mais madura, sabe? Mas é o que Deus tem ministrado essa semana no meu coração e eu quero trazer para você algo fresco que vem de Deus. Você que é um jovem, você que é um adulto, de repente você já está casado, já tem família, tem filhos, ou de repente você é uma pessoa que ainda está na faculdade, está no colegial. Eu quero dizer para você que para você ter sucesso na sua vida, para você ser um homem, uma mulher, um rapaz, uma moça bem-sucedido, para você ser feliz na vida, você precisa de algumas coisas básicas para você, né? A gente sempre quer fazer algo diferente, né? Quer crescer na vida. Você pergunta para um menino de escola e pelo menos na minha época, né? Não que eu seja tão velha assim, né, gente? Que eu sou novinha, mas assim, na minha época os meninos queriam ser jogadores de futebol e as meninas queriam ser modelo e mais ou menos essa faixa etária, né? Assim, aos 10, 12 anos, eu sempre ouvi muito isso, sabe? E qual que é o segredo para você ter sucesso? Às vezes a gente pensa que sucesso na vida, pra gente ser feliz, né? Porque o sucesso ele puxa muito pro lado da felicidade. E a gente acha que para ser feliz a gente precisa ter dinheiro, ter um namorado bonito, uma namorada bonita, a gente precisa ter carro, ter posse, sabe? Ter uma família perfeita. Mas na verdade, esse não é o segredo. Não é você desejar isso tudo, você vai ser feliz. O maior segredo da vida, porque a gente tem várias fases na vida, né? Mas o maior segredo da vida é quem a gente se torna. Porque a nossa vida é feita de fases. Na Bíblia está escrito que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tem tempo de ficar rico, tempo de ficar pobre, tempo de ficar alegre, tempo de ficar triste, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de comemorar um nascimento, tempo de chorar um luto. Então, assim, a nossa vida é feita de fases desde que a gente nasce. A gente é bebê, a gente se torna criança, depois a gente é adolescente, depois jovem, né? E vai crescendo adulto até ficar velho. Então, assim, é fases e você precisa aprender a lidar com essas fases. E eu vou te ensinar um segredo muito importante hoje que eu já até falei no início. O segredo são as pessoas que você anda. Porque as 5 pessoas que estão ao seu redor te influenciam diretamente em quem você está se tornando. Então, assim, quem é que você vai se tornar? Quem são as 5 pessoas mais próximas de você? Então, o segredo é quem você se torna, porque se eu me torno uma pessoa segundo o coração de Deus, eu começo a aprender habilidades na minha vida. Eu começo a aprender habilidades emocionais, habilidades em todas as áreas. Então, o teto da minha casa pode estar caindo, mas eu continuo em paz. Eu posso ter um momento de grande luta, um momento de choro, mas eu continuo feliz, porque a verdadeira felicidade é saber que você está no caminho de Deus. Então, assim, pode ser estranho, pode soar estranho para você que está me ouvindo talvez pela primeira vez ou que não teve uma experiência com Deus ainda, mas eu quero te ensinar um segredo. No início da nossa live, eu disse assim, você ande com alguém, você precisa andar do lado de alguém. Aqui eu li a história, o início da história de Josué. Na verdade, o início não. O início do chamado dele, aonde Deus começa a se manifestar sobre a vida dele para ele conduzir o povo. Só que antes disso, tem Moisés. Moisés foi o pastor, foi o mentor, foi o discipulador de Josué. E Moisés foi um cara totalmente improvável. Moisés, a época que ele nasceu era para ele ser morto, né? Tinha um decreto lá que era para jogar as crianças no rio, até 1 ano de idade. E a mãe dele escondeu ele no cesto, colocou. A maioria das pessoas conhece essa história. Colocou no rio a princesa do Egito, a filha lá do rei do Egito, pegou, adotou Moisés, cuidou de Moisés. E Moisés cresceu no palácio até chegar o dia que Moisés foi chamado, até chegar o dia que Moisés lá teve um atrito, aí fugiu do Egito. Aí Deus teve um encontro com Moisés e tal. E Moisés aí voltou para o Egito para poder
Desculpa, gente. Pra poder... A claridade da lâmpada tá atrapalhando minhas vistas. Aí Moisés... Chegou o dia de Moisés voltar até o Egito para poder libertar o povo. Moisés foi escolhido como libertador. Só que o que eu não quero contar aqui a história de Moisés. O que eu quero falar é que quando Moisés chega de volta no Egito, ele encontra com Josué. E Josué, ao ver que Deus era com Moisés, cara, Deus usou, Deus ele falava com Moisés face a face. Naquela época, né, Deus falava só ao sacerdote. Então, assim, Deus, ele selecionava as pessoas que ele falava naquela época. Hoje é pela graça, né? Hoje a gente tem acesso ao Espírito Santo de Deus, a ouvir a voz de Deus. Mas naquela época, Deus selecionava essas pessoas. E Deus selecionou Moisés para libertar o povo. E Josué olhou para Moisés e viu isso em Moisés. Olhou para ele e viu que realmente Deus era com ele, sabe? Olhou para Moisés, eu imagino, sabe, os momentos das pragas do Egito, os momentos do mar vermelho se abrindo diante dos olhos do povo, todo o povo vendo. Mas a certeza de Josué era que Deus estava com Moisés. E Josué, ele não fugiu, Josué não blasfemou, ele estava do lado de Moisés. Moisés subia ao monte, Josué ia junto, ficava mais abaixo, para Moisés ter contato direto com Deus só. Mas o que eu quero dizer para você é que Josué não perdeu a oportunidade de estar do lado da pessoa certa. É isso que eu quero dizer para você. A parte mais forte de Josué 1 é uma palavra que Deus fala muito comigo, assim, desde do início da minha caminhada. E eu sempre achei que era aquela parte, seja forte e corajoso. Mas quando essas noites para trás, Deus falando comigo, eu falei, gente, para mim hoje o versículo mais forte é aonde Deus fala assim como estive, você não será derrotado. Assim como estive com Moisés, eu serei com você. Olha esse segredo, sabe? Você não precisa inventar nada novo. Você só precisa saber a forma que viver. Olha que maravilha, você não precisa ficar quebrando a sua cabeça tentando adivinhar algo para alguém. Você não precisa sofrer o início que pessoas já sofreram. Já existe um modo de vida, já existe um modelo de vida para você viver. E não é estrutura, é algo para você ser livre, para você ser feliz, para você descobrir a verdadeira felicidade, para você ter sim um esposo bonito, uma esposa bonita, um carro, uma casa. Claro, mas antes disso, o que Deus quer é ver o seu coração. Antes disso, o que Deus quer é forjar e mover o seu coração, o seu interior. Só que tem um segredo, porque, gente, sozinho a gente não consegue. Só que a gente tem uma falha muito grande. Que nós confiamos nos amigos que estão piores que a gente. Mas a gente não confia em quem já passou pelo que a gente passou, já venceu. Então, assim, esse é o detalhe. Você precisa olhar para pessoas e se aproximar de pessoas que já venceram, cara. Que já viveu, eu quero ser um piloto da Fórmula 1. E você tem um amigo que já é piloto e já passou. Só que de vez você se aproximar para aprender, sabe? Você quer ser um empresário. Cara, você quer ser um homem de Deus, um pai de família honrado, uma mãe de família honrada, sabe? Você quer fazer a escolha certa, só que de vez você olhar para quem é referência, para quem já passou pelo que você passou. Não. Você olha e às vezes você libera o seu coração para quem tá igual ou pior que você. Você precisa parar com isso. Existem amigos do seu lado que eles não rompem porque a única coisa que você faz é desabafar o seu problema. Cara, e Deus colocou você do lado dessa pessoa para você ajudar, para você ser referência, sabe? Para você influenciar com a palavra de Deus, influenciar com os princípios e o seu caráter. Pare de falar os seus problemas com as pessoas erradas, sabe? Eu já tive células algumas vezes, hoje, por causa do Covid, eu tô discipulando individualmente, mas assim,
Eu lembro uma vez que eu tava passando tanta turbulência dentro do meu coração que eu desabafava com as discípulas que estavam comigo. Mas eu vi o quanto eu prejudiquei elas. Raíssa, como assim? Cara, elas estavam do meu lado para elas avançar, para elas crescer, para me orientar elas naquilo que eu já venci. Porque elas não tinham uma palavra no momento para me dar. Até que eu entendi que eu precisava escolher uma voz. Até que eu entendi que tinha um Moisés na minha vida e que eu podia aprender com esse Moisés, porque o mesmo Deus desse Moisés seria o meu Deus. É isso que você precisa entender. E hoje eu já entendi isso, tanto que eu tenho os discipuladores, que é um cidadão dos leitores, e eu abro meu coração, eu rasgo o podre da minha alma com eles. E hoje eu tenho discípulos aonde eu posso ser. Voltou? Tinha travado. E hoje eu tenho discípulos aonde, de vez atrapalhar a mente delas, contando problemas que talvez elas não tenham uma palavra para me dar, eu sou influenciadora na vida delas, sabe? E é isso que você precisa saber, cara. Para de parar no tempo. Para de olhar para trás, para de ficar atrasado na sua vida. Não perca mais tempo. Raíssa, mas como eu posso ter sucesso? Aqui mesmo já tá falando, ó, duas coisas. Na parte que fala, assim como serei com Moisés, serei com você. O que que Deus está falando? Ei, procura uma referência, porque essa referência vai te mostrar um Deus tão forte, tão poderoso, que não vai ser só o Deus daquela referência que intercede por você, mas vai se tornar o seu Deus. Vai se tornar, você vai ter experiências com o seu Deus. Cara, se você continuar lendo a história de Josué, quando Moisés morre, Josué assume, Deus está falando com ele assume a liderança do povo e tal. E, gente, quantas maravilhas Deus fez através de Josué. E às vezes você olha e fala assim, ah não, Deus só fez através de Moisés. Vai ler a Bíblia, cara. Sabe? Busca. Por quê? Por que Deus também foi com Josué? Porque a questão não era as mãos de Moisés, a questão era as mãos de Deus. E o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Josué é o Deus de hoje, é o Deus da... Gente, desculpa. Agora voltou isso. O mesmo Deus da Raíssa pode ser o seu Deus. Você só precisa estar perto das pessoas certas, sabe? Quando eu converti a Deus, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu me batizei na igreja e tal, e tinha uma mania muito feia as igrejas, que é, vai, Deus te abençoe, sabe? Você batizou, você não tem mais amigos, você tem que ser perfeito, você tem que estar travado numa estrutura. Eu quero dizer para você que o Deus que está agindo hoje, em 2020, é um Deus que diz para você, ei, você pode ter alguém para te ajudar. Você não precisa andar sozinho, você não precisa batalhar sozinho. Talvez você tenha um trauma aí familiar, talvez você nunca entrou numa igreja, mas todos os crentes que você viu na sua vida são vergonhosos, porque andam todos se tampando todo, mas o caráter é podre. Eu quero dizer para você que existem pessoas de verdade. Existem pessoas com caráter que serve a Deus. Existem pessoas que só querem ser livres e viver e ensinar para você esse estilo de vida. A minha vida parou por um tempo, sabe? Eu parei de estudar, eu não tinha prazer, eu não me amava, eu não me arrumava, eu não tinha prazer na vida. Mas a partir do momento que eu escolhi um Moisés na minha vida, na verdade é uma família que se tornou Moisés para mim, cara, eu comecei a descobrir as coisas boas. O segredo não é você fazer o que os outros mandam você fazer, mas é você descobrir a verdade. E a verdade tá aqui, ó. Só que às vezes você não vai conseguir discernir, traduzir a verdade. Por isso que você precisa de alguém. Existem pessoas perto de você que já passou o que você está passando agora.
Talvez você tá olhando para sua situação, pro seu casamento, sabe? Pro seu namoro, pros seus filhos, pro seu trabalho, pra sua família, e você olha e você tá vendo tudo impossível, você tá de saco cheio, você tá a ponto de explodir o balde, sabe? De explodir o vulcão. Talvez você esteja desse jeito. Mas eu quero dizer para você que existem pessoas que já passaram o que você está passando exatamente agora. E essas pessoas, além de uma palavra de Deus, têm uma direção de vida para você. Sabe? Aprenda com quem já venceu, seja inteligente. Pessoas inteligentes aprendem com quem já passou pelas situações. Sabe? Você não precisa errar, você não precisa quebrar a cabeça, você não precisa chorar além do necessário, você não precisa pagar um preço maior, você só precisa se entregar para Deus e confiar em alguém. Então depois aqui diz assim, ó, no versículo 7, seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei. Quando fala que a lei, tá falando os princípios, tá falando a Bíblia, a palavra de Deus. Só que o seguir desse versículo diz assim, que o meu servo Moisés lhe deu. A Bíblia, a palavra de Deus está falando para você, ei, você precisa de um mentor. Você precisa de um discipulador. Você não precisa andar sozinho. Moisés ensinou todos os passos para Josué. E Josué, ele foi a continuação da missão. Às vezes a gente perde tanto tempo querendo uma promessa, pedindo algo a Deus, sabe? Mesmo quando você não é da igreja. Ah, Deus, qual que é o meu propósito de vida? Ah, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, blá, blá, blá. Ei, para de pedir a promessa. Para de pedir a Deus para te revelar. Para com isso. Sabe por quê? E se Deus quiser usar você como continuação da promessa? E se Deus já colocou alguém no seu caminho, na sua vida, para te mentorear, e você vai seguir essa promessa? Deus, ele tem promessas pessoais, promessas gerais, sabe? Mas existe uma promessa que tem a ver com a nação, que tem a ver com o próximo. A Bíblia diz que Deus, ele deixou um mandamento pra gente, né? Jesus, na verdade, ele falou, ide fazer discípulos. O que significa isso? Discípulo é aluno. Discípulo é você influenciar pessoas. Gente, é tão bom quando a gente tem um amigo e a gente ajuda esse amigo, sabe? Eu não tô falando aqui pra você, eu sei que sábado à noite é dia de falar do amor de Deus, sabe? Eu sei que é dia de pessoas novas, mas eu tô falando justamente isso, que é uma palavra mais madura, e eu não posso rejeitar aquilo que o Espírito Santo de Deus está querendo falar. Eu quero dizer para você, ei, você só precisa do amigo certo. Você só precisa de uma amiga certa. Eu já me decepcionei muito com pessoas, mas eu já cresci muito ao lado de pessoas certas. Eu já rompi muito e hoje, se eu não tivesse essas pessoas certas do meu lado, eu acho que eu já tinha até desistido da vida. Então, o que eu quero falar com você e te pedir hoje, dê um voto de confiança, sabe? Abra o seu coração e confie. Confie na pessoa certa. Se você não tem essa pessoa ainda, nós estamos disponíveis. Existem muitas pessoas da ICB Missão, né? A Power Freak, que estão dispostas a te ajudar, sabe? E se ainda assim você não conseguir enxergar, comece a falar com o Pai. Pai, coloque um amigo certo no meu caminho. Coloque uma amiga certa que me ensine os princípios. Ei, a Bíblia diz que Deus sonhou com você antes mesmo da sua mãe saber que você estava grávida. A Bíblia diz que ele já tinha escrito um livro que não é a Bíblia, mas é um livro com seu nome na capa, contando tudo o que ele desejou e sonhou para você. Talvez até hoje você só viveu frustração, você só viveu dor, você só se ferrou na vida. Mas eu quero te convidar a partir de agora, começar a viver a história que Deus sonhou.
primeiro passo é aceitar Jesus como teu Salvador, teu Senhor. Raíssa, mas eu já aceitei Jesus, eu já batizei, eu já fui da igreja e tal, blá, blá, blá. Ei, não, eu não tô falando desse Deus que te apresentaram, mas eu tô falando do Deus que você quer buscar, você quer conhecer. Talvez você viveu um Deus de estrutura, mas hoje eu quero te apresentar um Deus de verdade. Um Deus que te faz livre para você sorrir quando você quiser. Para você vestir do estilo que você gosta. Para você pintar o cabelo da cor que você quiser. E melhor, para você ter um caráter segundo o coração dele. Para você fazer o que ele se importa que você faça. E não com o que as pessoas dizem que você tem que fazer. Ou pensam que você tem que ir ou chegar. Sabe? É esse Deus que eu quero te apresentar. O primeiro passo é aceitar esse Deus. O segundo passo é você encontrar um mentor. O mentor é a chave do seu sucesso. Sabe por quê? Porque um filho não precisa de um pai ou uma mãe para ensinar ele. Se deixar um bebê solto, preso na cama, durante uns 3 anos, quando você voltar, ele vai continuar um bebê. Pode ter a idade de 3 anos. 3 anos já tá falando, 3 anos já tá comendo sozinho, mas se você deixar ele solto que eu digo assim, né? Deixar ele pra lá durante 3 anos, ele vai continuar um bebê porque a mentalidade dele não foi trabalhada. Eu tenho um sobrinho pequeno onde a minha irmã ensina pra ele as coisas, ó, não pode colocar o dedo na tomada, tem que obedecer a mamãe e tal e tal. E o menino tem 2 anos, vai fazer 3 anos e ele, gente, ele se vira com o celular melhor que eu. Mas por quê? Porque a mente dele está sendo trabalhada. A sua mente precisa ser trabalhada, porque eu te garanto, com toda certeza que você vai ser feliz em todas as áreas da sua vida, você vai ter sucesso e não vai te faltar nada, sabe por quê? Porque todas as áreas serão trabalhadas na sua mente e você vai saber lidar com tudo e vai ser bem sucedido em tudo. Esse é o segredo. E Deus vira e fala: assim como eu fui com Moisés, ou seja, assim como eu sou com o mentor que você escolheu para sua vida, eu serei contigo. Da mesma forma, você não sairá derrotado. Ou seja, Deus, ele não antigamente era só o sacerdote, né? Só que hoje, né, o véu foi rasgado, o Espírito Santo tem acesso ao nosso coração. E o que Deus está falando? Ei, da mesma forma que eu sou com o seu mentor, que eu sou com as pessoas que você se inspira para crescer, que você está aprendendo, eu vou ser com você. Então, pare de duvidar disso. Pare de duvidar que existe um Deus que da mesma forma vai ser com quem você anda junto, vai ser com você, está sendo com você. E se entregue, se você já está sendo mentoreado, meu amigo, cai para dentro. Joga o podre para fora e deixa Deus trabalhar, porque vale a pena, gente. Eu tenho vivido os melhores dias da minha vida e tenho certeza que vou viver muito mais, porque eu estou disposta a continuar a promessa. Os discípulos continuam a promessa de Jesus. E nós estamos continuando a promessa dos discípulos, né? De Jesus diretamente também. Então se entregue a Deus, essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Ande do lado da pessoa certa, esteja do lado da pessoa certa. Não tem como andar sozinho. As pessoas assim com menos maturidade que você ou mais novas que você, que não tem uma palavra para te dar, você que tem que dar essa palavra para elas. Você que tem que influenciar elas. Porque Deus escolheu você. Agora, os seus problemas, meu querido, as suas aflições, aquilo que corrói a sua alma, você precisa de alguém que já passou o que você passou. Só que tem um detalhe, já passou e venceu. Para de contar sua vida para derrotado. Para com isso. Conta sua vida para quem já venceu. Eu já vi muitos casais de amigos buscarem aconselhamento com quem já separou. Uma vez eu falei com uma amiga minha isso. Eu falei com ela assim: você para de buscar ajuda com quem já separou, cara. Ela separou, ela não tá nem aí pra um casamento, pra um matrimônio.
Busca com quem já venceu. Para com isso. Eu lembro que na época eu ajudei ela, mandei mensagens dos nossos pastores para ela, né, do testemunho deles e tal, e ajudou muito ela. Mas esse é o segredo, sabe? Você precisa olhar para sua vida e pensar: eu quero vencer, eu quero ficar derrotado. Não, eu quero vencer. Então começa a colocar estratégia. Busque ajuda em quem já rompeu, quem já venceu. Entendeu? Você quer ser rico? Então busque ajuda, descubra o que é prosperidade de verdade. Se apoie em quem já venceu, cara. Você quer ser feliz? Você quer casar com a pessoa certa? Se apoie em quem casou com a pessoa certa e tá feliz. Você entendeu? Então assim, você tem tudo para romper e vencer. Que Deus abençoe você. Essa é a mensagem de hoje. Ande do lado das pessoas certas. Esteja do lado da pessoa certa. Sabe? Busque esse discipulado, essa mentoria. Não basta aceitar Jesus. Jesus, ele não quer que você aceite e ele fique parado e pare no tempo. Não. Jesus quer que você aceite ele e cumpra o maior propósito, que é você. Quem você está se tornando. Então, o primeiro passo é aceitar Jesus. O segundo passo, o que é? Começar a se tornar um homem e uma mulher de princípios que Deus sonhou que você fosse. Um beijo, gente. Sábado que vem, Thales e Rafa estão de volta. Foi uma alegria trazer essa mensagem para o seu coração e eu quero orar por você. Feche os seus olhos, por favor. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de trazer essa mensagem. No início eu nem sabia como que eu ia apresentar essa mensagem porque estava queimando aqui dentro. Meu Deus, mas eu quero agradecer porque o tempo todo o Teu Espírito Santo direcionou. Precisamos estar do lado das pessoas certas. Precisamos nos abrir com as pessoas certas para que nós tenhamos sucesso, para que nós sejamos felizes, para que a gente consiga viver de acordo com os princípios, Pai. Nós precisamos um do outro e por isso, Pai, nós estamos aprendendo a andar do lado das pessoas certas. Eu quero te agradecer por cada pessoa que assistiu ao vivo essa live. Senhor, a live vai ficar salva. As pessoas que ainda vão assistir, que elas sejam abençoadas e tocadas por essa mensagem. Não porque eu disse, Pai, mas porque é o Teu Espírito Santo que está no controle. Existem pessoas morrendo porque não tem um amigo, não tem a pessoa certa do lado. Mas ajude essa pessoa a acordar, a abrir mão, Pai, de se abrir com as pessoas erradas e começar a se abrir com a pessoa certa. E receber um discipulado e receber um direcionamento para vencer, para romper, para ser bem-sucedido. Eu te agradeço a oportunidade e peço ao Senhor para que o Senhor nunca deixe a gente se perder. Não deixa, Pai, a gente parar de ouvir as pessoas certas e começar a ouvir as erradas, mas que o nosso propósito e o nosso foco seja sempre o Senhor. Seja sempre continuar a promessa. Nós aprendemos, nós somos transformados, nós somos ministrados e nós influenciamos. Essa é a promessa, ser influenciador. Meu Pai, muito obrigado. Amém. Gente, um beijo. Carolzinha, a Su chegou aí. Oi, Su, amo você. Oi, Camila. Gente, um beijão. Muito obrigado por ter ficado até o final. Que Deus abençoe. Se você tem um amigo ou uma amiga que conta os problemas para todo mundo, manda essa mensagem. Manda essa mensagem para eles que eles vão entender. Aí depois você manda uma mensagem assim: oi, eu sou a pessoa certa, pode confiar em mim. Entendeu? Ei, eu posso te ajudar, confia em mim. Ontem eu falei isso com uma amiga. Eu falei com ela sobre confiar em Deus. Falei com ela que ela não estava sozinha e eu disse para ela: ei, eu tô aqui, ó. Eu não vou te deixar. Eu não vou desistir de você. Você só precisa confiar. Pode confiar. Entendeu? Existem pessoas precisando te ouvir. Beijo, gente. Um abraço.